Saudações, amigos, entusiastas do esporte motor. Esse aqui é o GP Total, você não está no canal errado. Hoje a gente está sem nosso âncora habitual, Lucas Giavone, teve uns probleminhas técnicos, então vai ter que ser comigo mesmo, não tem jeito. Meu nome é Márcio Madeira, você já conhece a gente aqui há bastante tempo. Quem está chegando agora, por favor, já deixa aí sua inscrição, curte, ajuda a divulgar. Isso aqui é um canal sério, um canal que a internet está muito viciada atualmente, né? Canais muito clickbait, muitas fórmulas, então ajuda a gente aqui a divulgar, se você gostar, se achar que merece. Eu tenho hoje a companhia do nosso infalível João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome é impronunciável aqui nesse canal, não se fala esse nome. E eu, Márcio Madeira, falando aqui de Nova Friburgo, para a gente fazer mais um programa, nossos habituais programas de segunda-feira à noite, com os cortes durante a semana. Hoje, para analisar o GP da China, segunda etapa do Campeonato Mundial de 2025, da Fórmula 1. Passa a bola para você, João. Gostou da corrida? Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde, depende da hora que está nos vendo. A corrida deixou um pouquinho a desejar, né, Márcio? Não foi uma corrida muito emocionante. Já na sprint isso ficou muito claro quando percebeu-se que ia ser uma corrida de pneus, né, de desgaste de pneus. Então houve muito controle das equipes, principalmente no primeiro stint, com os pneus médios. Né? E quando colocou os pneus duros, aí percebeu, a gente pode ir com esses 7 pneus até o final. Né? Grande parte do grid fez isso e continuou aquele controle. Né? Você não podia forçar demais e de repente desgastar o pneu e ter que fazer um segundo pit stop. Né? Por exemplo, o Hamilton e a dupla da Race Bulls fez um segundo pit stop e perderam posições. Então foi uma corrida muito controlada, né? Mas o Oscar Piastri, a McLaren, não tem nada a ver com isso. Né? Vitória de Oscar Piastri, vitória merecida, vitória dominante e uma resposta. Né? Em Melbourne, ele, de certa forma, decepcionou. Correndo em casa, ele teve problemas na chuva. Né? Saiu da pista, ficou atolado ali na grama, meio que atolado na grama, voltou, ainda conseguiu pontuar, mas ficou bem para trás no campeonato. E uma semana depois, né, até coloquei na coluna dia de luta e dia de glória. Agora, esse final de semana foi dia de glória. Né? Ele ficou em segundo na sprint, né? Não conseguiu superar o Hamilton, fez a pole e não liderou de ponta a ponta devido à parada, mas foi uma grande vitória do Oscar Piastri, que pode estar começando seu campeonato apenas aqui na segunda etapa. E vamos ver como é que o Lando Norris, que teve um final de semana bem mais ou menos, errou muito, errou na classificação da sprint, errou na primeira volta da sprint, errou no Q3, né? Teve um problema seríssimo de freios, que ele foi o ponto alto dele, ter conseguido administrar esse problema. Foi um problema que ele poderia ter ficado perdido a segunda posição, ele conseguiu se manter ali, mas vamos ver como é que o Lando vai se comportar com o Oscar Piastri tão forte logo de cá no campeonato. Né? E levando-se em conta que há pilotos ali bem próximos ali que estão querendo captar qualquer vacilo. Né? Falo do Lando Norris, desculpa, George Russell e principalmente o Max Verstappen, que teve um final de semana sem ritmo nenhum com a Red Bull. E antes de passar de novo, Marcelo, é uma coisa, né? Antes operado campeão do que arrogante, de salto alto, perdendo. Pode continuar. Bicampeão. Ele quer criar um problema pra gente, mas olha só. Não, tá certo, tá valendo, merecido o título, parabéns. O que é curioso, João, é que o Piastri ele teve ritmo na Austrália. Não foi um ritmo tão bom quanto o do Lando, mas teve ritmo. Ele estava em segundo e aquela rodada, por pouco ele não controla aquela situação, né? Se ele chega em segundo na Austrália, ele estava liderando o campeonato agora, né? Olha que situação. Então, a McLaren, a impressão que dá é que é iminente. É iminente, eles não vão conseguir administrar essa situação por muito tempo. Eu acho muito difícil, porque acaba gerando umas situações curiosas, né? O Lando teve esse problema muito sério no final da corrida com os freios, foi realmente uma coisa muito séria, e ele teve bastante mérito de conseguir administrar. A vantagem para o Russell não era tão grande assim, e ele se adaptou. Você via que ele estava tirando o pé um pouco antes das curvas e conseguiu se adaptar e virar ainda rápido. Então acho que no fim ele teve um segundo lugar de muitos méritos, mas ele teria sido segundo lugar de qualquer forma, porque não
não teve altura do Piastri na China. E é curioso você ver, né, que durante a corrida ele pedindo várias vezes para o Piastri andar mais rápido, para ele sair do ar sujo, para não gastar pneu. É estranho isso, o cara que está liderando o campeonato, na segunda etapa do ano, ficar pedindo a equipe para falar para o companheiro ir mais rápido, em vez de partir para cima e atacar. Quer dizer, essas regras da McLaren estão um pouco estranhas, né? São as Papai Rules, né? Mas eu acho esquisito isso, assim, como se tivesse acordado que quem for melhor na classificação e fizer a primeira curva na frente, a primeira volta na frente, vai ter preferência. Tudo bem, é compreensível isso. Eles não podem ficar jogando ponto fora. Mas é estranho na segunda etapa do ano o piloto agir como se tivesse mais ritmo e ficar pedindo para o outro mais rápido, em vez de partir para cima e atacar, né? Não estou criticando ele, se foi combinado, com certeza foi combinado. Mas que é estranho E assim, a gente até falou no programa anterior sobre o GP da Austrália, que o Norris tinha conquistado uma vantagem no campeonato importante que, teoricamente, aliviava a pressão dentro da McLaren. Só que agora, com essa situação do Piastri vencendo logo em seguida, ainda somando mais pontos na sprint também, a pressão toda volta de novo. Já bota o GP do Japão já começa a ficar muito importante, porque eles estão batalhando pelo privilégio de poder lutar pelo campeonato. Então, esse campeonato é um campeonato que tende a mudar a partir da Espanha, é uma incógnita, né? Mas mantido o contexto atual, não seria exagero a gente pensar que o campeonato está sendo decidido nas primeiras provas, porque se um dos dois abrir uma distância grande, a equipe vai começar a trabalhar por esse piloto. Então é um momento importante. São muitas corridas, mas é um momento importante para o rumo do campeonato. E revela também, Márcio, a gente já bateu essa tecla algumas vezes, né? A mentalidade do Lando Norris, né? Ele poderia, como na Hungria, a gente vai lembrar aquela corrida que ele, um acaso, não vou dizer um acaso, né? A equipe conseguiu fazer um undercut, e ele ultrapassou o Piastri na estratégia dos boxes, e a equipe não, o Piastri merece vencer, deixa ele passar, e ele deixou passar nas últimas voltas. Então, é aquela falta do Eye of Tiger, né, que a gente fala tanto, aquele killer instinct do Lando Norris. Ele preferiu, não, eu não vou conseguir passar, vou ficar aqui esperando. Então, né, se fosse um Max Verstappen, ele não ia ficar de braço cruzado, desde pro Piastri andar mais rápido, que eu não quero estragar meus pneus, cara, ele ia para cima. Então isso revela muito dessa mentalidade do Lando, e o que a gente está falando. Ele querer ser um cara popular, fofinho, bonitinho, eu não sei se isso é suficiente para ser campeão. Se o Lando quiser ser campeão, ele precisa, às vezes, ser um FDP mesmo. Não vou falar o palavrão aqui, lógico, né? E ele se coloca... tem que ser. Em algum momento tem que ser assim, né? E ele se coloca numa situação frágil, muitas vezes, porque ele é rápido. E claro que o Piastri também é rápido. Mas você tem que se impor. Se você quer ser campeão do mundo, e aquilo que o Ayrton falou, todo ano alguém tem que ser campeão. É mais importante ser mais do que isso, ser um grande campeão, né? Ele está se colocando numa situação que ele pode ter ser campeão, mas não está convencendo como um grande campeão, porque você tem que se impor. Você lembra quando o Ayrton chegou na McLaren, emendou 6 pole position logo de cara, em cima do Prost. Quer dizer, não ganhou todas as provas, mas já se impôs na classificação. Você tem que ser assim, de certa forma. Você tem que se impor. Quer dizer, se o Lando quer ser campeão do mundo, ele não pode ficar se colocando na situação de estar atrás, toda hora atrás, e aí fica aquela coisa, passa, não passa. Não, se coloca na frente, não tem discussão. Quer dizer, não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas se a gente está falando do topo, de alguém que quer ser campeão do mundo, dos maiores, então é o tipo de missão que ele tem que abraçar, né? Quanto mais a discussão fica, mais divide energia, mais ele fica numa situação precária. E é o que você falou. Tem gente atrás que não tem mais conflito em equipe, que está com todo o apoio do mundo para tentar capitalizar. Né? Sem contar, desculpa te interromper, e ele errou muito o Lando Norris esse final de semana. Ele errou muito. Somente na corrida que ele teve uma corrida assim, lógico, tirando o problema, que ele foi livre de erros. Ele errou muito, errou nas duas classificações, errou na sprint ele largou, ele deu uma barrigada na curva 3, na curva 4, perdeu posições,
Aí com isso ele ficou várias voltas no Lance Stroll. Quer dizer, ele perdeu muito tempo, ele errou muito. E o Oscar Piastri, de outra forma, ele deu uma resposta que ele dominou. Não é que ele venceu porque o Lando errou, ele venceu porque ele dominou o final de semana. Ele só não fez os 37 pontos, os 37 pontos possíveis, porque ele chegou em segundo lugar na sprint e chegou em segundo, e já ele ficou ali atrás do Verstappen, demorou a ultrapassar, né, que foi um cuidado de muito controle de desgaste de pneus, mas quando ultrapassou, despachou o Verstappen, isso dá até aquela sensação que se ele tivesse ultrapassado antes, ele podia ter ido para cima do Hamilton. Então, o Oscar Piastri, a gente falou semana passada, ele já tem aquele Killer Instinct, tem aquele Eye of Tiger. Ele já tem, talvez ele ainda falte um pouco mais de velocidade, que pode, pelo jeito ele está ganhando mais confiança, nem velocidade, ganhar aquela confiança de fazer uma algo a mais e de repente bater de frente com o Lando. E hoje ele não faz, mas ele pode ganhar, porque aquele estilo matador ele já tem, entendeu? E isso pode mexer sim com o Lando, né? Que uma coisa era ele tinha, entre aspas, né, aquela desculpa que, olha, eu estou lutando com um cara de outra equipe, com um carro diferente do meu, agora ele está com o mesmo carro. A McLaren tem um melhor carro, apesar de que deu para também, a gente pode falar um pouquinho, a diferença não é tão grande como a gente imaginava, principalmente em volta única, você vê que as diferenças dali para Mercedes, para Red Bull não, para Verstappen, né? Depois a gente vai falar sobre esse tópico mais na frente, sobre a própria Ferrari, não é 3 décimos, 4 décimos, então é por ali, né? Então, como você falou, Márcio, assim, um erro numa volta rápida joga lá para trás. Joga lá para trás. E como você falou agora, nada impede que o campeonato mude. Se ano passado, sem mudança de regulamento no meio do campeonato, mudou a partir de Miami, esse ano, com essa mudança da FIA, nada impede que, de repente, surja uma Mercedes, uma Ferrari, ou o próprio Max Verstappen, né? Não é Red Bull, é Max Verstappen. A sua análise é interessante, porque se o ritmo deles é tão parecido, o campeonato pode muito bem ser definido nos pequenos erros. Pode muito, muito bem ser definido por pequenos erros. Como a diferença para as outras equipes é muito pequena, qualquer erro te joga para trás. Mesmo que na corrida você consiga recuperar a posição, você já perdeu tempo, você fica atrás de um conjunto mais lento. Totalmente com DRS nem tanto tempo assim, mas muitas vezes você perde tempo e aí depois a equipe já não vai querer uma disputa direta, já fica tudo mais difícil. Então, estratégia e pequenos erros podem ser mais decisivos esse ano do que o ritmo de prova. Acho que em condições normais, na média das corridas, o Lando ainda é um pouco mais rápido, tanto em classificação quanto em corrida, na média. Mas a diferença é muito pequena, então qualquer erro pode fazer diferença. E o Piastri, se for pegando confiança, começar a emendar a vitória, vai ser um campeonato interessante nesse aspecto, e acho que pode ser decidido não, acho que pode ser decisivo esse início de temporada. A forma como eles estão se impondo. Como você falava, né, Márcio? Ano passado dizia, olha, a McLaren está com jeito de ser campeão do próximo ano. O problema é que se o Lando não cuidar, quem vai ser campeão vai ser o Piastri. Eu acho que o Lando está melhor esse ano do que estava no ano passado, apesar dos erros que cometeu. Acho que ele está melhor, vejo ele mais sólido. Não é ruim você fazer uma vitória. Está melhor. Ainda tem o que melhorar, ainda tem que se livrar desses erros e tudo mais. Mas vejo ele mais forte do que no ano passado. E eu com um carro também que também evoluiu bastante, né? Dentro do que a gente vê de um ano para cá, foi um carro também que melhorou. Então, é um pacote mais forte esse ano do que era no ano passado, como eu falava no ano passado isso, né? Que tinha cara de campeão do ano seguinte. Não sei se vai se confirmar, mas que está um pacote mais forte do que era no ano passado, acho que a gente concorda, né? Que a McLaren, com o Lando e com o Piastri, está mais forte do que estava no ano passado. Até porque não existe mais uma sombra tão próxima do... Sombra não, né? Não existe mais o domínio que existia de Red Bull e Verstappen, né, cara? A
a impressão, vamos falar um pouquinho de Red Bull aqui, eu acho que a gente talvez já tenha visto esse filme, assim, a impressão que dá é que a Red Bull está começando a desmoronar, não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas o período de domínio, assim, que se baseava muito no pilar de Adrian Newey e Max Verstappen, tira o Adrian Newey da equação, você compromete o desenvolvimento de longo prazo, e é um carro que está evidente que é um carro muito difícil de pilotar. O Max, a gente tem que tirar o chapéu, que piloto. O Max Verstappen, tudo bem que o carro foi feito para ele, de certa forma, né? Mas ele está realmente, o que ele está fazendo com o companheiro de equipe é impressionante. Ele está carregando o carro nas costas, faz lembrar o período de Lotus de Ayrton Senna de 86, 87, que era a equipe de um carro só, né? Tudo focando nele ali. Mas eu não consigo ver, posso estar enganado, a gente tem que esperar a Espanha para poder cravar melhor, mas eu não consigo ver a Red Bull mantendo o mesmo nível de desempenho para o próximo regulamento e para o futuro sem o Adrian Newey. Resta ver se ele vai conseguir subir a Aston Martin, né? Que também tem uma mentalidade, você não constrói uma cultura toda vencedora do dia para a noite. Mas a impressão que eu tenho é que a Red Bull está começando já está assim naqueles últimos anos de esforços para conseguir, está ficando difícil, né? O Max está andando tudo que pode, tudo que consegue, e ainda assim a coisa está difícil. Aliás, que ultrapassagem maravilhosa que ele fez em cima do Leclerc na corrida, eu achei aquela manobra coisa linda de ver, que ele naquela primeira curva ele mergulhou por fora, e aí depois trocou a linha, foi por fora de novo na segunda perna e conseguiu ultrapassar em cima do Leclerc, que também não estava andando mal com aquela questão do bico. Vamos falar um pouquinho de Red Bull, depois a gente fala de Ferrari. Isso. É, essa aí, o Márcio, é uma crônica de uma morte anunciada, né? Já no ano passado, dava para ver que a Red Bull estava implodindo. Era uma equipe. Eu acho que eu colocaria até um tripé, né, o Márcio, né? Era o Max, o Adrian e o Christian Horner. E o Christian Horner, leia-se Christian Horner, a gestão da equipe claramente está balançando. E né? Aí saiu o tripé completo tinha o com o Master Adrian Chiefs, Newey. né? Quando o Master Chiefs faleceu, de repente parece que aquilo rachou. É isso, né? Eu acredito mais que o que aconteceu, que está acontecendo é algo que já assim, era muito fácil de prever, né? Inclusive, a gente até eu me lembro que ano passado a gente falava, ó, será que vai implodir em 25? Na verdade, a implosão começou ainda em 24, viu? Na Red Bull, ganhou o Mundial de Pilotos, ganhou, mas perdeu o Mundial de Construtores e queria para terceiro, né? E era um carro tão complicado de se guiar, a gente vai falar do segundo carro da Red Bull mais na frente, que o Checo Pérez não conseguia andar, né? E só o Max conseguia andar. Então, o que está acontecendo na Red Bull, sim, é uma crônica de uma morte anunciada. Estava na cara que isso ia acabar acontecendo, né, da equipe ia ter seríssimos problemas, né, em 25, né? Aquela vantagem que o Max conquistou naquelas primeiras corridas fez toda a diferença para ele ser campeão em 24. Lógico, teve toda a genialidade dele, principalmente em Interlagos, mas agora no 0 a 0 está muito difícil ele conseguir se impor. O Max Verstappen chegou até a falar que a Red Bull hoje é a quarta força da Fórmula 1. Né? E ainda assim, o homem é o vice-líder do campeonato. Então, o Max, como eu falei semana passada, ele está naquela situação em que o Schumacher teve quando ele foi para a Ferrari, quando o Senna em 93, 92 não, mas 93, ele tá fazendo as tripas coração para na menor oportunidade ele cravar uma McLaren. Ele fez isso em Melbourne, quando o Oscar Piastri rodou, quem que estava lá atrás? Max Verstappen. Então, ele vai estar naquela situação de estar sempre se eles vacilarem, eu vou estar aqui. Então, E a equipe está totalmente dependente dele, né? A equipe está totalmente dependente dele. Se ele sair, acabou. Não, inclusive o Helmut Marko falou já, agora no final da tarde ele disse, se do jeito que estava,
vai ser até difícil segurar o Max Verstappen, porque o Max ele vai querer vencer. Ele sabe que é o melhor. Hoje ele é a referência da Fórmula 1. Ninguém. É ponto e basta que o melhor piloto da Fórmula 1 hoje é o Max Verstappen. Tem Hamilton, tem Alonso. Hoje é o Max Verstappen, não tem muito onde correr. Então o Max ele pode dar o luxo, se aqui eu não vou vencer, eu vou para outra equipe. E todo mundo sabe que a Mercedes está louquinha para puxar o Max. Lembrando que o contrato do George Russell... ele não tem aquele perfil meio Nadal, Djokovic, Federer, Hamilton, Alonso, de Schumacher, de fazer uma carreira muito longa, né? A impressão que dá é que o Max ele não quer estar na Fórmula 1 daqui a mais 7, 8 anos, apesar de ter idade para ficar até muito mais do que isso. Eu não sei, sabe, Márcio? Eu não sei, sei lá, não sei se você vai lembrar, quando o Romário foi campeão em 94, ele dizia, só vou jogar mais 2 anos. E o cara jogou quase 15. Então, não sei se o Max talvez ele não sei se ele fala isso meio que da boca para fora, meio que também dando uma cutucadinha na gestão da Red Bull. Vocês não. Olha o meu salário, me dê um carro, agora ele me dá o carro. Esse é o X da questão da Red Bull hoje. Me dá um carro, a Red Bull hoje, tá? E aquela história, né, Márcio, como a gente falou, você falou nos últimos episódios. A Red Bull perdendo o Max Verstappen, olha, vai ser difícil a equipe se retornar, né? E quando ela perdeu o Vettel, nem quando ela perdeu o Vettel, né? Quando houve aquela mudança de regulamento do híbrido, né? O Vettel foi embora, a Red Bull penou, mas ela, por sorte, logo quando o Vettel foi para a Ferrari em 16, desculpa, surgiu o Verstappen. Então a Red Bull já vislumbrou, não, a gente tem um cara aqui que é um fenômeno, vamos lapidar esse cara, e tá aí, é um cara gigantesco hoje na história da Fórmula 1. Hoje, quem é que a Red Bull vai colocar? Que a gente vai falar mais na frente. Não tem. Então a Red Bull, se a Red Bull perder o Max Verstappen, cara, vai ser muito complicado mesmo a equipe ter alguém, uma referência para continuar a sua aventura na Fórmula 1. Lembrando, a gente tem que sempre lembrar, a Red Bull não é uma montadora, não é uma Mercedes, não é uma Ferrari, não é a própria McLaren, é uma equipe que vende vende energético. A gente tem que, acho que, olhar que ela deu muita sorte de ter conseguido amealhar um Vettel e um Verstappen, né, que são 2 pilotos de exceção. O Vettel ele não se adaptou bem à era híbrida, mas o que ele fez antes da era híbrida foi grandioso, um piloto de exceção, e o Verstappen um fenômeno completo. Então, o Helmut Marko muito tóxico, né, muito destrutivo com aqueles comentários dele, e você não encontra pilotos assim toda hora, não encontra. Eu sou um admirador da pilotagem do Leclerc, acho ele um ótimo piloto, até se adaptou muito bem à asa danificada ali, por mais que talvez pudesse ter evitado aquele toque com o Hamilton na largada ali, mas se adaptou bem à situação. Eu admiro a pilotagem do Leclerc, acho ele um piloto rápido, um piloto capaz de fazer ótimos stints, mas você não acha um piloto como o Verstappen toda hora. O Verstappen é um dos grandes da história. Né? Não aparece toda hora. Se observar, Márcio, se conseguir um Vettel, foi um feito, né? E a Red Bull pegou o Vettel literalmente já atrás, lá do kart, Fórmula BMW, e foi até a Fórmula 1, né? Mas eu acho que o Verstappen foi ainda um negócio ainda, o Raul caiu 2 vezes no mesmo lugar. Cair 3, muito complicado. Você não pode ficar dependente de um fenômeno assim. Se você quer ser campeão, você tem que conseguir fazer um carro que seja campeão com um grande piloto. Mas não pode depender de um fenômeno. Toda hora achar um, e a forma como eles fritam em pouco tempo um piloto assim, às vezes eles desperdiçaram muito talento bom ali. E cometeram erros, né? A gente já falou sobre isso. Não campeão mundial, mas sim, pilotos que seriam muito úteis numa situação atual. Nos últimos anos, por exemplo. Basta ver como é que fizeram com o Bourdais. O Bourdais
O Bourdais merecia ter sido tratado com atenção ali, né? Tudo bem que, como eu falei, o Vettel antes da era híbrida era um piloto fenomenal e realmente se impôs ao Bourdais ali em 2008. Mas é um piloto que merecia ter sido tratado com mais carinho, com mais respeito, ter tido mais chance, se adaptar, porque o potencial tinha. Se você olhar bem, o Márcio, vamos lá. Eu não vou falar aqui de pilotos, campeões mundiais, mas que, vamos lá, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Buemi, são pilotos que têm carreiras respeitáveis, né? Uhum. E em compensação, os caras fritaram com óleo e azeite e tchau e benção. Não, então, é uma situação muito, muito complexa essa da Red Bull para o futuro. E ela depende do Max. O Max indo. E houve um erro claro de direcionamento que ainda não foi revertido, né? A forma como direcionaram o desenvolvimento do carro para torná-lo cada vez mais difícil de guiar. Com certeza foi um erro de planejamento aí. Deviam ter dado mais valor ao feedback do Pérez, que, de novo, era um piloto competente, melhor do que estava sendo. Ele não se entendia com o carro, já falamos isso. Quando você pilota um carro que vai contra o seu instinto, que não te dá a segurança, você começa a adotar a margem de segurança maior. Você fala, bom, uma hora o carro te surpreende. Quando o carro te surpreende, amigo, você se torna um piloto pior. Você não tem mais coragem de dar o pé, de fazer tudo. Tem confiança, é uma questão puramente de confiança ali. Para mim, o Pérez ali foi claramente uma questão puramente a confiança dele foi sendo minada, e no 2024 chegou aquela situação que chegava a dar pena do Pérez, né? Mas vamos falar com mais calma, né, Márcio? Aí depois a gente entra com maior detalhe Mas foi um erro, João. parte da Red Bull. Foi um erro, não dar atenção ao feedback dele, foi um erro, sem dúvida nenhuma, que vai custar caro essa equipe, porque agora ela depende totalmente do piloto, que pode botar a condição que quiser. O que o Max pedir para ficar, a equipe, sob pena de acabar, ela tem que se virar para conseguir, porque ela se tornou totalmente dependente. Mas vamos falar, qual você quer falar agora, Mercedes ou Ferrari? Acho que o Mercedes falar rapidamente, né? O Russell, quando ele se encontrou nessa situação de ser o líder da equipe, né? Com a saída do Hamilton, a gente ia ver um novo piloto, que até então o George Russell estava na Williams, já fez 3 temporadas como piloto júnior da equipe, ele que era uma cria do programa de piloto do Toto Wolff, e ele, na minha opinião, está reagindo bem a essa situação. Ele claramente está na frente do Kimi Antonelli, ok? A gente fala aqui em fenômeno, fala sendo claramente quando é Kimi Antonelli é um fenômeno, mas o George Russell está claramente à frente dele, isso é importante, né? E ele está na situação, uma situação muito parecida do Max Verstappen. Ele já foi a 2 pódios, né? O Max Verstappen só foi a 1, né? Já o George Russell foi a 2 pódios, foi 2 terceiros lugares, né? Então ele está ali. Eu gosto muito do Russell. Ele é um piloto muito sólido. Eu acho que talvez falte, não sei se ele é aquele material de campeão mundial, mas ele é um cara muito sólido. Ele é um cara que você pode confiar. Talvez não sei se é confiável, o Márcio, aí eu não sei se você concorda comigo, se ele é confiável para fazer algo a mais, né? Fazer aquele cara que numa disputa, numa determinada corrida, ele pode fazer algo a mais, algo fora do comum, que um Schumacher, um Senna, um Verstappen, o próprio Hamilton, que vai falar já, é capaz de fazer. Acho que, não sei se o Russell, não vislumbro no Russell ele ser capaz disso, mas ele é capaz de entregar muito bons resultados, e acho que ele como líder da equipe Mercedes, ele está fazendo um papel bem decente. Agora, eu ia até falar, agora, nessa história do Verstappen, né, o contrato do Russell finda no final desse ano, né, e pelo que se fala, né, o Toto está só, não, vamos ver. Na minha visão, ele está claramente esperando o Max. Ele quer, talvez ele queira manter o Kimi Antonelli e está esperando o Max. Para mim está muito claro. E só vai renovar com o George Russell se o Max Verstappen vai querer ficar um pouquinho na Red Bull.
E ele, para mim, está muito claro isso, né? Mas eu acho que o Russell está bem decente. Bem decentemente no meio da equipe. Quando eu falo que eu gosto dele, eu acho que ele agrega ao grid. Ele tem personalidade como piloto. Por exemplo, ele é muito bom em conservar o pneu. A gente já viu ele muitas vezes fazer stints muito longos, às vezes os mais longos da prova. Ele tem essas qualidades que lembram um pouco de Jenson Button em alguns aspectos, né? Não é um piloto, como você falou, capaz daquele algo a mais muito frequentemente, não é isso. Mas você vê o comparativo dele com o Hamilton na Mercedes, o Hamilton tinha os picos mais altos, mas também tinha as depressões mais baixas, né? A impressão que eu tenho é que o Hamilton oscilava mais do que ele. E na média não teve grande diferença de desempenho entre eles. Ele era mais constante, ao passo que o Hamilton tinha mais altos e baixos. E tinha dias que o Hamilton era superior, outros dias que era inferior. E o Russell mais ou menos mantendo aquela média, comete alguns erros, eventualmente cometeu alguns erros, mas é um piloto que está sempre entregando um desempenho. Ele é um top driver, né? Ele não é exatamente você não olha para ele ver um talento geracional, não é isso. Mas é um top driver, é um piloto que está sempre entregando e que tem características interessantes nele. Essa forma como ele administra os pneus, eu acho bem interessante, a forma como ele gerencia bem o desgaste. E é um piloto que, sob certas circunstâncias, realmente ele está ficando sólido, né? Ele está liderando a equipe agora. O Antonelli teve essa situação de colher ali os pedaços do bico do carro do Leclerc naquele toque do início, acabou ficando um pouco prejudicado para a prova, mas já em Melbourne também ele tinha andado melhor, apesar de o Antonelli ter feito uma ótima corrida por lá. Pois é, e acho que ele está saindo bem, como você falou. Esse carro está com uma tração muito interessante, né? A saída de curva do Mercedes é o Leclerc que comentou, não foi? Ele chegou a comentar, olha, parece um dragster, o carro dispara na frente, né? Isso é importante, né? O carro estava com uma tração muito boa. E é curioso, porque, na verdade, é a equipe oficial, né? A McLaren é uma equipe cliente da Mercedes e está andando na frente, né? Então, não deixa de ser uma coisa interessante. Você ser fabricante do motor e tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar a McLaren. Então é um carro que parece ser um carro amigável, de certa forma. Você vê pelo Antonelli isso, que ele estreando, ele está conseguindo extrair um desempenho decente do carro. Então parece ser um carro bem melhor do que, no geral, do que as Mercedes têm feito desde 2022. Tenho essa impressão, pelo menos, de que é um carro com potencial, é um carro amigável. Para início de conversa, um carro mais amigável, um carro que depende menos de altura em relação ao solo. E o Russell está indo bem. Tem uma equipe, tem um novato, isso é muito importante, ter um carro amigável. Né? O Antonelli, o Antonelli ficou abaixo, mas como você falou, né, Márcia? A Mercedes falou depois da corrida que ele acabou atropelando o endplate do Charles Leclerc e acabou afetando o assoalho do carro da Mercedes, e ele fez uma corrida muito, muito abaixo. Levou a ultrapassagem do Ocon, de Haas, né? Então, mas é um piloto extremo potencial. E acho que já a gente tocou no Leclerc, né? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui já de Ferrari, né, Márcio? Vou pegar aqui o gancho e falar um pouquinho da Ferrari. A Ferrari começou o fim de semana, né, aparecendo que tudo que a gente tinha, enfim, é um carro de personalidade. Esse carro da Ferrari já era assim no ano passado, né? Vai muito bem em algumas pistas, não vai tão bem em outras. E parecia realmente que a leitura de Melbourne não tinha sido precisa, que o carro vinha para, quem sabe, aí, brigar com a McLaren. Né? O Hamilton vence a sprint, mas e aí depois tudo foi do céu ao inferno. Né? Foi do céu ao inferno. Aquele toque logo na primeira curva entre os dois, que podia ter sido evitado, no meu entendimento. Não prejudicou tanto o Leclerc, ele se adaptou bem, mas podia ter dado problema aquilo ali, podia ter sido um problema tanto para o Leclerc de ter que trocar um bico quanto o Hamilton ter um pneu furado. Foi sorte, foi por pouco, tem que evitar aquilo ali. E uma estratégia, de novo, que não funcionou, e por fim, da desclassificação. Quer dizer, fica à vontade para falar, mas assim, bom, foi realmente um fim de semana esquisito, e você vê quando o Hamilton ganhou a sprint, né? Sei que você não se chocou tanto, mas a forma como parece que a imprensa inglesa está engasgada, esperando. Eles têm agora um GOAT para chamar de seu, né?
E a forma como eles estão esperando qualquer oportunidade para poder dizer que ele é o melhor de todos os tempos e qualquer coisa, estão desesperados por isso, né? A forma como falaram lá na postagem, a Autosport fez, né? Achei, enfim, parece que eles estão incomodados com o Hamilton não estar vencendo, né? Ele não está vencendo. Agora sim, realmente o início do final de semana foi muito. Foi um deslumbre do que o Lewis Hamilton é capaz de fazer, né? Foi uma pole surpreendente. Ninguém esperava a Ferrari ficar com a pole. Eu me lembro que, só contando um bastidor, na sexta-feira, quando eu vou ver aqui no celular quem vai ser o grid da Speed. Quando eu vi Lewis Hamilton, quase derrubei o celular, porque eu não acreditei. Pô, o Hamilton, o que aconteceu? Não estava chovendo. Pô, não, ele tem potencial demais, né? Tem muito potencial, né? É. Mas ele é um cara que realmente tem muitos, como a gente estava falando aqui na Mercedes, muitos altos, picos muito altos, mas também depressões muito baixas, né? E a corrida que ele fez na sprint, que por sinal foi a primeira vitória tanto do Hamilton como da Ferrari em sprint, foi muito. Ele foi aquele piloto, o Márcio, que a gente completo. Ele foi rápido, a largada dele foi muito. Ele foi. Tipo da largada, Márcio, que a gente gosta muito de fazer esse tipo de analogia. A gente fala muito que o Lando Norris ele se intimida com o Max Verstappen, né? E já na largada da sprint, o Lewis Hamilton diga: o Max, se você hoje é o melhor piloto da Fórmula 1, eu tenho 7 títulos mundiais. Ele jogou o carro para cima do Max e ele deixou o Max sem pai nem mãe ali. Né? Não, historicamente, em termos históricos, ele olha para o Max de cima para baixo, né? Ele olha de cima para baixo. Mas hoje nem tanto. Vamos lá. Hoje nem tanto. Mas ele se impôs ao Max na largada, não deu chance e controlou a corrida. O Max teve um momento que ele chegou próximo do Hamilton, o Hamilton não se abalou. Aí ele aumentou um pouco o ritmo e venceu a corrida com muita propriedade. Não só no Cebalou, como eu acho que ele tira energia disso. Eu acho que o Hamilton tem um especial prazer em ter condições de enfrentar o Max, até por tudo que passou em 2001, tudo que a gente 2021, desculpa. Então, eu acredito que o Hamilton, ele atualmente é um caso de motivação, eu acho, sabe assim, ele precisa estar motivado. Né? O Lucas fala muito que o principal rival do Lewis Hamilton é o Lewis Hamilton. Ele é o cara que depende disso, e que a gente, desculpa repetir isso, mas quando a gente vai comparar o Lewis Hamilton, nem vai comparar ele com o David Kennedy, vai comparar com os gigantes da Fórmula 1. E você não via, vou falar os dois mais recentes, Ayrton Senna e Michael Schumacher, com problema de mentalidade. Eu não estou performando bem, vou fazer um final de semana mais ou menos e bater o ponto e ir embora. Não, eles tentavam, faziam o que era possível. O próprio Max Verstappen também é assim. Então, Nico Rosberg ganhou 7 corridas seguidas, tendo ele como companheiro de equipe, gente. Não estou questionando o valor do Rosberg, é um ótimo piloto, mas se ganhar 7 corridas seguidas, tendo Hamilton como companheiro de equipe, você consegue imaginar isso com o Schumacher no prime dele? Você consegue imaginar um negócio desse? Não, ele bateu o Schumacher em 2010 e 2012, mas era outro Schumacher, né? Era outra situação. No Prime, você não consegue imaginar alguém fazer isso com o Schumacher? Exatamente. Não estou nem falando. É exatamente o que a gente está falando aqui, né? Falta ao Hamilton aquela mentalidade ser uma mentalidade mais constante, né? Mais sólida, né? Quem está falando agora do George Russell. Mas, voltando à Ferrari, assim, o Massa é incrível como parece que tudo acontece com a Ferrari, né? Então a Ferrari tem um resultado sim decepcionante na corrida. Depois de ter vencido na sprint de 5º e 6º lugares, não era um resultado que a Ferrari esperava. Só que horas depois a situação piora, né? Os dois carros são desclassificados por motivos diferentes, né? Não foi nem por motivos iguais, não. O Leclerc foi o carro abaixo do peso e o Hamilton, o problema da tábua de madeira debaixo do carro que estava com desgaste superior ao limite estabelecido por regulamento. Então, sim, parece que tudo acontece com a Ferrari, é incrível, né? Uma equipe com super potencial, né? A Ferrari começou esse regulamento em 22 como a melhor equipe.
né? Ela começou com o melhor pacote em 22. Tinha o carro mais rápido do ano em classificação e tudo mais. E ela corre o risco de encerrar esse período sem um título, né? Porque você vê, quando ela foi a grande rival da Red Bull, e no momento que ela estava perto, surge a McLaren, que estava lá atrás. A gente não pode esquecer que a McLaren, 2 anos atrás, era fim de grid, e ultrapassa a Ferrari. Pois é, pois é. Era motivo de piada. A gente já esqueceu isso, mas era motivo de piada a McLaren. Tinha meme com a McLaren. E ela consegue essa reação, ultrapassa a Ferrari. A Ferrari, ano passado, ficou muito perto do título de construtores, e corre o risco de sair daí sem nada. E olha, não é falta de piloto, tem ótimos pilotos ali, tem uma equipe técnica forte. É uma situação de gerência, a meu ver, sabe? Sim. Tem coisa, você não pode jogar esse tipo de ponto fora. 2 carros assim serem desclassificados dessa maneira, você não pode, não dá para num cenário no nível tão da Ferrari profissional. no nível de uma Ferrari pode. não dá. Agora, aquelas comparações que você gosta, né, dá a sensação que a Ferrari está mais perdida que o Daniel que viaja na festa dos pais, né? Porque, pelo amor de Deus, ser desclassificado com 2, assim, no nível profissional que temos hoje, a Ferrari top. Para você ter uma ideia, pessoal, a gente está falando aqui em ineditismo, né? Foi a primeira vitória do Hamilton, a primeira vitória da Ferrari em sprint. Foi a primeira desclassificação dupla da Ferrari em 76 anos de Fórmula 1. Foi 75, então na 76ª temporada. Então, olha o tamanho do que aconteceu na China. Então, a Ferrari precisa... E outra coisa, né? Assim, a gente sempre falou, temos 4 grandes equipes, né? McLaren, tem Mercedes, tem Red Bull, tem a Ferrari. E a Ferrari já começa muito atrás no campeonato. Já foi lá para trás. Perdeu todos os pontos que ela conquistou, lógico, tem pontos da sprint, né? Mas o campeonato já fica, o construtor já está empatado com a Williams em 4º lugar. Então é uma situação muito complicada para a Ferrari. Precisa de recuperação. O problema não é piloto, como você falou, Márcio, mas a situação, eles precisam começar a se lembrar que o campeonato tem 24 corridas, mas fica para trás, é difícil recuperar. McLaren que eu diga, manda nós que eu diga. É muito difícil recuperar, porque esse sistema de pontuação ele dá muito mais peso ao abandono do que à vitória, né? Você não tem o esquema dos melhores resultados, não tem descarte, né? Para abandono, e para construtores nunca teve, né? E você vê, você está liderando uma prova, vai fazer 25 pontos, você quebra, abandona, comete um erro, você cai para 0 e quem vinha em segundo sobe de 18 para 25, quer dizer, então você tem um prejuízo de 32 pontos em relação ao adversário direto. Você precisa vencer muitas corridas depois para poder recuperar mais 5 corridas, para você poder recuperar esse prejuízo. Então, quer dizer, num campeonato, uma derrota tem um peso quase que de 5 vitórias numa situação de primeiro e segundo. É o que a gente falou, o campeonato pode perfeitamente ser decidido por erros de equipe, erros de pilotagem, né, quebras, mais do que às vezes por vitórias. A gente viu ano passado isso, a quantidade de vitórias, como ficou distribuída e, enfim, muitas vezes a gente viu na MotoGP isso. Na MotoGP a gente viu isso. E outra coisa, né? E novamente, 2 corridas, 2 toques entre Hamilton e Leclerc. Na Austrália foi um toque muito de leve que não fez diferença, mas agora a corrida do Leclerc tem destaque também, dá um destaque para o Leclerc, né? Que ele com um carro claramente com uma deficiência aerodinâmica, ele conseguiu fazer um ritmo melhor que o do Hamilton. Novamente aqui, um carro lá a 90%, ele foi mais rápido com o Hamilton a 100%. Isso é algo que a gente também tem que externar. O Leclerc é um baita piloto, né? E outra coisa que a gente você gosta muito de falar, né, Márcio? O Leclerc é um dos poucos pilotos do grid que não se divide com o Verstappen. Uhum. Eles são rivais desde criança, né? Não diz amém se gostavam. A contrário aqui do clássico rei, que um time diz amém para o outro, né? Precisa dizer quem para quem. O Leclerc não diz amém para o Verstappen, não. Então, o Leclerc não é bobo. Então, o plano da Ferrari não é piloto, é gestão. A gente falava muito que a Ferrari, quando
está na mão dos italianos, nunca dá certo, agora está na mão do francês, né? Mesmo a nacionalidade talvez dos grandes chefes da equipe da Ferrari, que o Jean Todt, agora está na mão do Fred Vasseur, mas ainda assim ainda está, alguns fantasmas ressurgem, né? Então, e até alguns novos, né? Que essa desclassificação dupla é inacreditável. Ok, não foi por querer, a Ferrari não foi por querer, mas inacreditável. As grandes qualidades, as grandes virtudes da Ferrari, muitas vezes são grandes defeitos dela também, né? A paixão, né? É uma equipe apaixonante, mas isso muitas vezes atrapalhou em decisões de gerência, né? Então, já começou, como o pessoal estava brincando, já começou com o alfabeto, né? Plano A, plano B, plano C, enfim. É uma equipe que tem as suas... Mas você não pode realmente, como você falou, ter dois carros desclassificados por motivos diferentes, é um troço bizarro e que já compromete de antemão, já bota uma pressão muito maior sobre os pilotos e sobre a equipe logo no início do ano. Então, tem potencial para reverter, tem potencial para ganhar a corrida? Tem potencial, tem piloto para isso, mas não vai ser fácil gerenciar os dois ali também. O Leclerc é um pouco diferente do Russell, tem personalidade também. Você lembra que com o Vettel sofreu um bocado com ele. Eu considero já o Leclerc, ele não tem a solidez do Russell, mas ele é capaz daquele algo a mais que a gente estava falando. Sim, então, sem dúvida. Então são pilotos de estilos, de personagens bem diferentes, né? E o Hamilton tem que encarar nova, né? Já com seus 40 anos também, tem isso também. Que foi uma aposta curiosa da Ferrari, né? Pegar um piloto aos seus 40 anos assim. Claro que Hamilton é Hamilton, né? Ele teria lugar em qualquer equipe, mas foi uma aposta curiosa para a Ferrari, enfim. Vamos ver como é que vai. É uma situação parecida com a da McLaren, não é uma dupla de pilotos fácil de gerenciar e, diferentemente da McLaren, eles começam sob muita pressão. Já para o campeonato, no início, você está com esse déficit de pontuação, é muito complicado. E faz muita diferença, né? Você vai ficar em segundo no campeonato, vai ficar em terceiro, vai ficar em quarto. Tudo isso tem muito impacto. E vamos ver como é que vão gerenciar, porque não tem Papai Rules ali, né? Então. Nem Red Rules ali, tem nada ali não. Vamos lá, acho que a gente vai falar rapidamente aqui de algumas equipes, né? Acho que a Haas deu uma boa resposta, né? Foi a pior equipe da Austrália, ela foi a melhor do resto, né? Com as desclassificações da Ferrari foi quinto colocado, foi uma corrida bem interessante, né? E o Oliver Berman chegou em oitavo, então bons pontos para a Haas. Né? Sim. O Berman fez uma boa corrida de uma progressão, né? Veio passando muita gente, foi uma corrida interessante para os dois. Quando eu a parada. Agora, um destaque que eu quero dar desse pelotão intermediário é na Williams, né? A Williams, como eu falei, ela está empatada com a Ferrari no de construtores, né? Com as desclassificações, lógico. O Albon está fazendo, eu já falei algumas vezes, eu acho o Albon um piloto superestimado, ele está fazendo um campeonato muito, muito bom. 2 pontuações sólidas e, mais importante, 2-0 em cima do Carlos Sainz, que chegou com pompa e circunstância ao Williams, piloto de Ferrari com vitórias, e com certeza o nosso querido Carlos Sainz não esperava estar no bolso do Albon hora dessa do campeonato. Eu considero o Carlos Sainz nesse iniciozinho de campeonato uma das decepções do campeonato, da Fórmula 1. Engraçado que eu sempre achei o Sainz mais superestimado do que o Albon, inclusive, assim, sabe? Eu sempre achei ele muito, muito superestimado. Eu nunca achei que ele foi piloto para as equipes que pilotou. Honestamente, assim, não quer dizer que eu não acho que ele tem qualidade. Tem qualidade, mas eu nunca achei ele um piloto para McLaren, para Ferrari. Eu realmente nunca achei ele... Ano passado fez uma boa temporada, naquela situação de saber que ia sair da equipe, fez uma temporada interessante. Mas sempre achei ele um piloto muito superestimado. O Albon lembra um pouco o Russell, as coisas que a gente falou do Russell, a gente pode falar um pouco dele. Um piloto que entrega, um piloto sólido, mas você vê que ano passado, quando o Colapinto correu com ele, o superou no início, depois começou a cometer erros. É um piloto que é sólido, entrega aquele desempenho ali, mas, de novo, não vejo o Albon como brilhante. Está fazendo uma temporada muito boa e o Sainz acho que tem potencial para andar junto com ele.
Não, tem Mas total, mas na minha visão, o que está me decepcionando era quando o Sainz chegou na Williams, ele chegou meio que para liderar a equipe. Para mim, é muito claramente, ele chegou para liderar a equipe e ele tá tomando tempo do Albon. E não foi uma, foram duas corridas. E o Sainz só marcou ponto por desclassificações, né? Ele chegou atrás, ele chegou atrás inclusive do Gasly, que foi desclassificado também. Então não foi só a Ferrari, foi a Ferrari e o Pierre Gasly da Alpine. Então foi algo que me chamou muito na atenção. Assim, ok, o Sainz não pode ser aquele cara, podemos dizer assim, um extra classe, mas eu achei ele um não é o pai piloto dele. muito. Não é o pai dele. Não, não. Mas o que chama a minha atenção é que ele é um cara muito sólido. Ele lembra um pouquinho até mesmo o George Russell, né? Um cara assim, muito sólido. E o Sainz, ele tem uma vantagem muito interessante também, que ele é um piloto que ele é muito estratégico, né? Ele é um cara muito, ele tem uma grande visão de corrida, né? Mas ainda assim tá bem decepcionante. Eu acho que ele tá bem abaixo do esperado. Eu esperava bem mais do Sainz. Tudo bem que ele chegou a liderar treino livre, foi muito melhor na pré-temporada. De repente começou, como foi para valer, o Albon tá à frente. Isso que tá me deixando Vamos bem ver, o Sainz me parece um pouco dependente de. Confiança todo piloto dependente, mas também do tratamento que recebe, assim, eu acho que ele de ser valorizado, não ser. Parece ser uma pessoa um pouco sensível ao ambiente, assim. Né? Vamos ver como é que vai ser. A Williams, historicamente, não é a equipe mais fácil do mundo, né? Tudo que vocês estão vendo aí, o João aprendeu aqui a botar foto, agora tá uma beleza. A gente está se virando hoje sem o Lucas aqui e tá dando conta do recado aí. Que agora a gente vai falar aqui tal que o nosso querido Bortoleto, né? Acho que vale a pena falar aqui do Bortoleto, que, vamos lá, né? Ele cometeu seu primeiro erro, né? Ele como novato, cometeu seu primeiro erro na Fórmula 1, né? Ele na primeira volta tentou ultrapassar o seu Oliver Berman, ultrapassagem bem otimista, e acabou rodando, né? Isso não exclui o fato de que a Sauber teve o pior ritmo do final de semana, das 10 equipes da Fórmula 1, do que largaram, né? Mas o Bortoleto ainda deu seu recado, né? Ele conseguiu ultrapassar o Huckenberg no final da corrida, né? O Huckenberg também teve um problema no assoalho do carro, a Sauber falou, e então o Bortoleto continua seu aprendizado, né? Tá E fazendo assim, no meio da corrida, ele chegou a ter durante um bom tempo a melhor volta da prova, né? No meio da corrida, não foi no início isso, foi no meio da corrida. Então, assim, o Huckenberg estava com probleminha, mas eu achei o ritmo de prova dele muito bom, dentro das circunstâncias. E é aquele negócio, é mais fácil você ensinar um piloto que erra a parar de errar do que ensinar um piloto lento a ficar rápido, né? O Bortoleto, ele me parece muito consciente, eu já falei isso antes, ele é técnico, ele está preparado em termos de conhecimento, e claro que o Alonso também ajudou ele nesses aspectos, e eu gosto muito do que eu estou vendo, sabe? Acho que ele é um piloto que vai integrar aí o grid durante algum tempo, porque ele tem como se firmar. Ele tem potencial para isso. Ele andou muito forte ali dentro das possibilidades dele ao longo da prova, ficou muito para trás e conseguiu vir martelando, até alcançar o Huckenberg. E acho que a equipe tem motivos para olhar para ele como um piloto a se investir. Um piloto a você a pegar com calma e trabalhar. Eu consigo ver na Fórmula 1 as qualidades que fizeram ele ser campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 no ano de estreia. Dá para ver que ele tem muita aptidão, ele tem muito preparo, ele é do ramo, e acho que a gente tem um piloto aí com potencial de se estabelecer forte no grid aí durante bastante tempo. É a impressão que eu tenho. Cometer erro no início, assim, É é normal. previsível. Até assim, que o pessoal que nos assiste não leve a mal,
vocês estão... Não, errar um piloto novato pode acontecer, né? É até esperado acontecer isso, né? Ele se ele se precipitou na primeira volta, mas assim, no geral, o Bortoleto, se você comparar com outros novatos, como o Jack Durham, que eu até brinquei, acho que ele quer mostrar serviço pro Briatore na brutalidade, né? Batendo, indo para cima dos outros demais pilotos, né? E com o Leon Laus, que vai ser o nosso próximo tópico aqui, o Gabriel Bortoleto está claramente à frente, né? O Zach Hadjar está fazendo um trabalho muito interessante, né? A Race Bulls Muito rápido. merecia ter pontuado, né? Mas ela optou por uma estratégia de duas paradas e acabou dando bem errado, e os dois pilotos acabaram fora dos pontos, e o Tsunoda ainda teve aquele problema que o asa dianteira dele colapsou no meio da reta dos boxes, né? A situação até Que coisa, né? bem estranha. Mas Aquilo foi assim, realmente foi muito esquisito, né? Muito esquisito aquilo. Você vê, aí você percebe a turbulência, o que é a turbulência num carro que vai à frente, mas também o quanto essas asas estão feitas no limite para flexionar, né? é, Meio assustador aquilo ali. mas o Bortoleto está fazendo um início de caminhada da Fórmula 1 muito interessante. Não tem nada, você não pode dizer um ai do que o Gabriel vem fazendo. A gente está na torcida, lógico, né, que ele tenha uma longa caminhada e que tenha muito sucesso dentro da Fórmula 1. Né? Erros acontecem, ainda mais sendo novato, e ele chegou à frente do Nico Hülkenberg, que é um piloto experiente. Lá a gente falou aqui de pilotos bobos, nada de bobo Nico Hülkenberg. Então foi um final de semana ok para o Gabriel Bortoleto. Lembrando-se novamente, né, a Sauber, que foi a última colocada no Mundial de Construtores ano passado, essa eterna transição para a Audi, ela ainda continua sofrendo, ainda é uma equipe que está sofrendo bastante. Foi o É, pior ritmo, foi assim, curioso que vantagem. Pior ritmo. o Bortoleto, o Bortoleto fez a melhor volta durante bem da corrida já tinha muita volta sendo completada, e ficou com aquela melhor volta durante algum tempo, depois o Radjar bateu. Então, assim, curioso ver essa dinâmica, né, dos dois, que estão aparecendo bem. O Radjar cometeu aquele erro em Melbourne, mas está mostrando muita velocidade, de fato. E o Bortoleto também, então, bom de classificação, bom de ritmo de prova, que é o mais importante agora para ele. O mais importante para ele agora é mostrar que pertence à Fórmula 1, que tem rapidez para estar frequentando o Q2, que não é fácil levar esse carro ao Q2, não é fácil. E para manter um bom ritmo de prova, que errar, ele vai aprender a parar de errar. São erros, né, de detalhes. É um carro traiçoeiro. Você andar rápido, o carro está sempre no limite. Né? A gente vê, às vezes, os tops, que estão sempre martelando o ritmo rápido, rápido no limite, e cometendo pouco erro, mas aquilo ali é um trabalho de tempo. Né? Você tem que ter quilometragem, tem que ter estrada para conseguir antever uma reação, saber o limite, conhecer bem o carro, e ele está saindo muito bem no meu entendimento. É claro que não tá perfeito, tem os erros, né, curva de aprendizado, mas o potencial é evidente. E eu vou te falar, se ele mantiver a escrita que teve nos últimos anos, dá para esperar um segundo semestre muito bom dele. Eu acho que ele pegando a mão do carro, ele vai, o ele vai começar a limitante andar mais. O limitante, claramente, vai ser a Sauber e o desenvolvimento da Sauber, né? Lembrando que ano passado a Sauber teve problema de desenvolvimento do carro. O carro não, você viu que o carro não evoluía. Né? Então, vamos ver como é que vai ser essa curva também da Sauber, né? Até para a gente poder ver mais do Bortoleto. Né? Mas já que a gente está falando de novatos, o Márcio, eu acho que a gente tem que falar, né, desse rapaz aqui que, infelizmente, a gente falou da Red Bull bastante, né? Mas esse rapaz aqui está numa situação que a gente falou como a Red Bull, né, tem sérios problemas com o seu segundo carro. Ser segundo piloto do Max Verstappen é uma tarefa inglória, né? Mas a gente falou aqui de alguns pilotos que passaram por lá com o companheiro de equipe do Max, né, que depois, né,
fizeram bons papéis, fazem bons papéis na Fórmula 1, por causa do álbum. A gente não falou aqui, mas o Gasly, ele fez uma corrida bem sólida, né, dentro das limitações da Alpine, né. O Checo Pérez era um piloto bem melhor do que foi mostrado nos últimos 2 anos, principalmente no último, 2024. Realmente a situação do Pérez ficou insustentável, mas é impressionante como o segundo carro da Red Bull parece que foi encantado, e ninguém que senta ali vai bem. O Lawson, o Lawson não foi um piloto multicampeão nas categorias de base. Ele fez bons papéis quando estava na Fórmula 3, na Fórmula 2, na Super Fórmula, né? Fez corridas bem interessantes na Racing Bulls, né? Na AlphaTauri, né? Vive mudando de nome essa equipe, né? E sim, era esperado que ele fosse para a Red Bull e fizesse um papel mínimo digno. Ele está fazendo um papel totalmente indigno, né? Ele ficou em último lugar na classificação, em último. Ele não foi atrapalhado, ele rodou, o carro quebrou, não, ele foi em último em desempenho puro e simples. Isso ficou claro na corrida quando ele, eu até brinquei, né? O Checo Pérez, quando ele ficava lá atrás nas corridas, mas ele ia evoluindo, ia aos pontos, né? O Liam Lawson, ele ficou na rabeira do pelotão a corrida inteira. Ele só ficou ele ficou brigando com o Sauber, com o Jack Durham. Por sinal, a gente gosta muito de MotoGP, né, o Márcio, né? Foi bem interessante, né? Durham e Lawson juntos, né? Lembrou-se bem interessantes. Mas os dois não mereciam esse sobrenome, né? Nenhum nem outro está honrando o sobrenome. O Durham ainda é filho do Mick Durham mesmo, mas o Lawson tinha que. É um sobrenome de peso que você tem que zelar por ele, né? Exatamente, pelo amor de História, Deus, né? sobrenome Steady Ed, tem peso esse nome aí, né? Exatamente. E assim, de fato, é o que você falou. Ele realmente está. E muita gente estava torcendo contra ele, porque ele não é exatamente um team player, né? Aquele dedo médio que ele mandou pro Checo Pérez é um pouco. Tem momentos dele que transparece alguma arrogância, e muita gente acho que estava. Tem muita gente que acho que está saboreando o que está acontecendo ali com ele. Tem que colocar em contexto. O carro não é fácil, desculpa. Mas ele, o que você falou, ele está conseguindo fazer uma coisa indigna. Que mesmo o Pérez, no inferno astral que estava vivendo, estava andando mais do que isso. Né? Então ele está. Bem mais. Teve até uma entrevista, né? Que perguntaram para o Christian Horner, você contratou o Liam Lawson para ser mais rápido que o Sérgio Pérez e está sendo isso, né? Está nessa situação, né? E lógico, a Red Bull teve muita paciência com o Checo Pérez, mas pelo que se fala, não vai ter nenhuma com o Liam Lawson, né? E já se falou abertamente que ele vai ser substituído, né? O Yuki Tsunoda vai para assumir a vaga dele, e ele foi tão mal que se fala, inclusive, para a alegria do Jack Durham, que o Franco Colapinto viria para a Racing Bulls. Quer dizer, o Liam Lawson não ia nem trocar, né? Que eu lembro com o Gasly, com o Albon, eles trocavam, né? O Kvyat com o Verstappen. Não, você vai da equipe menor, vai para maior, na maior vai para menor. O Lawson ia ser defenestrado da Fórmula 1, do programa, e o Colapinto entraria no lugar do Tsunoda. Eu acho que tem dois fatores que a gente tem que falar aqui, rapidinho, só, Massa, para você completar seu raciocínio. Eu acho que o Colapinto, sinceramente, eu não sei se o Colapinto fez tanta coisa para ele ser tão desejado por tantas equipes na Fórmula 1, né? Que é o Flávio Briatore bota ele no céu. Ele vai, não, quem é Jack Durham no jogo do bicho, né? Daqui a pouco ele vai ser desligado, eu vou botar o Colapinto, tem que botar o Colapinto logo. Agora a Red Bull tá atrás dele, a Williams, não sei que a Williams vai querer, não, a Williams, eu só não vou ficar com o Colapinto porque já tá com o Carlos Sainz, o Albon já contratado desde o começo do ano. Então eu acho que um ponto, sabe que o Colapinto fez tanta coisa assim para ele ser tão desejado. E o segundo ponto cara, Tsunoda entra.
Ele vai estar, por sinal, se fala que já seria uma troca já para a próxima etapa no Japão. Então já seria o Tsunoda ia correr em casa já de Red Bull. E se não performar? Vai botar quem? Entendeu? É uma situação assim, muito complicada. A Red Bull está numa sinuca de bico gigantesca nessa Max Verstappen dependência. É verdade. E assim, corre o risco, como você falou, de em 2 corridas destruir a carreira do Leon Lawson. Realmente, ele tá mandando muito mal, realmente. Mas é aquilo. Os grids estão muito mais estreitos, né? Estão muito mais apertados. O Valentino Rossi sentiu isso no último ano dele, quer dizer, você perder meio segundo significa estar andando lá atrás. Né? Então, os grids estão muito próximos. E está muito fácil um piloto de um carro de ponta cometer um errinho na classificação e ficar lá para trás. E ele realmente está andando mal. Agora, você imagina sair da Fórmula 1 depois de 2 corridas, como companheiro tinha feito meia temporada, sim, né? mas assim, ele não tinha dado mal. Né? Agora a coisa. O próprio Max falou, né? Que se o Lawson tivesse na Race Bull, ele estaria mais rápido. É um negócio assim. Então... e o Helmut Marko já falou que o Tsunoda está na forma da vida dele, está andando melhor do que nunca. Mas é aquilo, você joga ele ali dentro, toma uma piaba do Max Verstappen, no Suzuka, já começa a queimar o outro também. É imprevisível como vai ser, ele tem mais estrada, tem mais tempo de Fórmula 1, tem mais suporte também, mas esse carro é manhoso demais, esse carro da Red Bull é muito manhoso, e está evidente que em 2 corridas, 3 corridas, ninguém vai chegar e vai pegar a mão desse carro, vai ter que ter um carro que você tem que aprender, você tem que conseguir entender as reações dele, e enquanto você está nesse processo de aprendizagem, ele vai comendo a tua confiança. Então, é uma esfinge. Esse carro da Red Bull é uma esfinge. Eu decifro e eu te devoro. Porque você tem pouco tempo para aprender e é um carro que tem suas manhas, né, tem seus segredos. Não é para qualquer um que ele se revela, não. Então, é uma situação realmente complicada. E você falou do Colapinto. Ele mostrou potencial, principalmente no início. É corajoso. É corajoso, mas ele começou depois a bater muito também, né? Então, assim, ele pode até ter potencial, mas ele tem que ser lapidado. Ele não tá pronto para pegar uma equipe e carregar e mudar a história da equipe e carregar nas costas, não. Ele tem potencial, tem coragem, tem potencial, mas tem que lapidar. Ainda está propenso aí. Eu vou te falar, eu vejo um Bortoleto mais sólido do que ele. Também está errando, tudo mais, mas eu vejo ele mais pronto, mais sólido, mais equilibrado, sabe? Eu vejo ele mais seguro do que o Colapinto. Você falou a palavra correta, ele é mais sólido que o Colapinto. O Franco, ele demonstrou velocidade sim, mas muita propensão a acidentes. E isso, uma Fórmula 1 que tem teto de gastos, né, tem toda essa história, isso aí faz muita diferença. Né? Então, a gente tem que... Por isso que eu tô, assim, o Colapinto... E outra coisa, o Colapinto não foi aquele cara que foi para as categorias de base, foi campeão. Se não me engano, ele chegou a ser campeão de nenhuma categoria na Europa. Então ele, sei lá, demonstrou velocidade, demonstrou também muita personalidade. Acho que também uma coisa que chamou a atenção dele foi a personalidade, Sim. né? Aí, olhando um pouquinho o lado comercial, a Fórmula 1 se interessou para aquela ruma de argentino, vamos Franco, né? Mas eu ainda acho, a gente falou aqui em superestimado, eu acho que estão superestimando um pouquinho o Colapinto. Eu acho que ele não fez tanto para tantos quererem ele. Uhum. Concordo contigo. Umas palavrinhas acho que a gente pode falar também sobre a Aston Martin. O Stroll não está andando tão mal esse ano. A corrida dele na China foi boa para os padrões dele. E infelizmente o Alonso não tá correspondendo, né? O Alonso não está tendo. A gente, quando o piloto tem 44 anos, eu tenho 46, né? Olha só. A gente. Eu tenho 46 próximo mês. A gente já começa sempre a achar que a idade está chegando, tudo. É claro que ele é um racer, né? O Alonso é um cara que tem que ser respeitado, um dos maiores talentos da história da Fórmula 1. Era um piloto para ter mais título e mais vitória do que teve,
se tivesse comportamento extrapista mais producente, né? Mais um grande talento, enfim, gigantesco, mas não está. E outra coisa, João, acho que a gente pode até, de repente, encerrar com essa reflexão. O formato atual da Fórmula 1, ele não distancia tanto, Red Bull à parte, o gênio do piloto competente, do bom piloto. São carros que não dão essa janela toda de piloto aparecer e mostrar, exceto quando tem uma chuva, quando tem uma situação mais traiçoeira. Muitas vezes você vê a diferença pequena no cronômetro entre um piloto genial, brilhante, e um piloto pagante, um piloto bom, mas que não é um grande gênio, um campeão. Não é exatamente o momento histórico mais fácil de você diferenciar o piloto genial, o piloto brilhante do piloto nota 9,5, nota 9. Não é o contexto mais favorável para isso. Né? Tem coisas que a gente foi perdendo com o tempo e a própria evolução, a própria forma. Os carros são muito estáveis, por exemplo. São carros muito estáveis, mas assim, que quando saem, eles saem direto. Né? E aí que talvez seja aí que se faça a diferença, né? Que os grandes realmente apareçam. Eu estava até pensando aqui, né? A gente falou que tanto do Senna, né? A gente sempre lembra do Senna 87, ele com Nakajima, né? Eram 4 segundos e meio de diferença, 5 segundos, né? E você vê o Alonso e o Stroll, o Stroll tá, por que pareça, né? Teve 3 classificações, né? Teve uma de sprint e 2 e o Stroll tá na frente do Alonso. Mas tem como comparar? Não tem. O Stroll não amarra a sapatilha do Alonso. Mas você olhando friamente os números, o Stroll está fazendo, teoricamente, um trabalho melhor do que o do Alonso. Lógico que a tendência... Tem alguma coisa ali, né? Só falando um pouquinho da coisa do Stroll, porque ficou aquela sensação que o Stroll foi uma coisa legal, porque ele andou ali no top 5, né? Quando ele esticou o stint, ele largou de pneu duro, então o primeiro stint dele foi bem longo. Mas a limitação do Stroll começa quando? Quando ele sai ele vai para a pista com pneus médios, ele simplesmente trava. Ele só marcou pontos por causa das classificações. Ele teria, se não me engano, teria chegado em 11º ou 12º. Ele é muito limitado. Mas assim, pro padrão dele, ele não está andando mal. Né? Não, mas assim, realmente chama a atenção de que o Alonso não está levando a Aston Martin nas costas, mas acho que isso deve mudar, né? Em pouco tempo. Alonso, alguma coisa está acontecendo ali. A próxima corrida será a Suzuka, mas aí a gente vai fazer a diferença. 20 anos atrás, você lembra? Eu estou ficando velho, né? 20 anos atrás, aquele GP magnífico de Suzuka. Aquela ultrapassagem por fora do Alonso em cima do Schumacher na 130R, né, que ele até falou, bom, ele tem esposa e filho, ele vai tirar o pé. Né, ele pensou isso na hora de mergulhar por fora. Falou, bom, ele tem esposa e filho, eu vou apostar aqui. Corridaça do Kimi, corridaça do Alonso, uma ótima corrida do Schumacher também. Eu sinto falta. Eu sinto saudade desse Alonso. Alguma coisa está acontecendo ali com ele, não é só a idade, não. As declarações dele em Melbourne deixam claro que o ambiente já azedou, tá esquisito ali. O Alonso é um cara difícil. O Alonso é um cara difícil, nisso não tem nenhuma dúvida. Talvez ele enxergue que talvez trouxeram o Newey tarde demais para ele, Alonso. Não para a equipe, mas para ele, Alonso. Talvez ele... O que eu sempre, como eu falei, quando o Newey chegou na Aston Martin, eu lembrei o Newey atirando a McLaren, quando ele foi da Williams para a McLaren, imediatamente a McLaren deu um salto de qualidade gigantesco, brigou, foi campeão com a Hackney e tal, mas na Williams aí não foi tão rápido assim. Na Red Bull não foi tão rápido assim, demorou um pouquinho para a Red Bull dar o pulo do gato, né? Então, talvez o Adrian Newey, muito provavelmente a Aston Martin está se confiando nessa mudança de regulamento para 26, que vai ser um carro Adrian Newey, e que vai dar o grande pulo do gato em 26, né? Só que aí em 26 o Alonso
O Alonso já está com 45 anos, último ano de contrato. Talvez o Alonso esteja acomodado com essa situação. Pode ser. Mas assim, João, você imagina, como é que alguém pode ser tão talentoso ao volante e tão bronco fora dele, né? Porque ele está tendo a última chance de ter um grande carro na carreira. Ele podia, se ele tivesse administrado melhor a carreira dele, ele podia ser o piloto agora, tá liderando a McLaren. Ele podia ter sido esse piloto. Se ele tivesse liderado a equipe ali, podia ter sido ele. A gente não deve esquecer que, voltando aqui 10 anos no tempo, quem fez o inferno para a Honda sair da McLaren foi o Alonso. Aí a Honda foi para onde? Foi para a Red Bull, campeão. A McLaren se livrou do Alonso, então o Zac Brown agora é campeão. Quer dizer, o Alonso ele não tem paciência. Quando o Alonso se aposentou pela primeira vez em 2018, eu fiz uma coluna, uma carta para Alonso, e eu me lembro que eu falei, eu não vou dizer algumas palavras, que uns palavrões, mas eu me lembro que ele foi criado pelo Briatore. Então o Briatore, com todos os seus defeitos, mas tem uma coisa que ele faz, que ele meio que blinda o piloto. Mas ao mesmo tempo que ele blinda o piloto, ele mima o piloto e não cria um grande líder. Então o Alonso ele nunca foi ele foi uma referência como piloto, mas nunca foi um grande líder. Um líder da equipe, um líder de projeto, um líder que a longo prazo ele vai ser campeão. Ele sempre, quando ele foi para a Ferrari, ele foi para ser campeão, ele não foi com um projeto a longo prazo. Quando ele foi para a McLaren Honda, ele não foi para um projeto, ele queria ser campeão. Aí quando a Honda tomando 105 posições de punição, por trocar vários, e o motor que não andava, o GP2 Engine, quer dizer, ele não é um cara que foi talhado a ser líder pelo Briatore. Ele foi um cara para ser mimado. Talvez se a Alpine tivesse top das galáxias e o Briatore tivesse lá, o Alonso seria um piloto ideal, porque o Alonso é só se preocupar em pilotar, que todas aquelas coisas supérfluas entre aspas, o Briatore ia cuidar. E acabou com o Alonso, acabou se tornando um piloto mimado. Não soube ser líder. Um piloto talentosíssimo, talvez, você falou, nos últimos 30 anos, um dos grandes talentos que surgiram na Fórmula 1, mas é um piloto que não soube ser líder. E isso acabou refletindo na carreira, na gestão da carreira. Eu não vou ser campeão aqui, eu vou embora, fazer inferno. Ele fez um inferno na McLaren. Pouco a gente lembra disso. A McLaren quase quebrou por causa disso. A McLaren quase quebrou por causa disso. Né? Então, em 2007, mas eu acho que na segunda passagem foi mais. Quando ele fez aquilo ali, a McLaren quase quebrou. A McLaren teve que correr de motor Renault. O negócio foi muito sério. O Zac Brown fala, eu cheguei aqui uma equipe sem patrocínio, sem gestão nenhuma, todo mundo querendo para um lado para o outro, mas quem deixou essa terra arrasada foi o Alonso, foi tudo aquilo ali. Ele praticamente expulsou a Honda da McLaren, e a Honda foi para onde? Foi para a Red Bull. Olha como é que está a Honda, como é que está a Red Bull, onde é que está o motor Honda hoje? Então tem muito disso daí, o Alonso. Infelizmente, é um piloto que eu acho que ele ainda corre, né? Vai completar 44 anos agora no meio do ano, muito por isso, porque ele acha que, pô, eu poderia ser campeão, no mínimo, mas o título dele vai completar 20 anos, o primeiro título dele. Olha a distância, 20 anos, o motor ainda era V10, o pneu era raiado, tudo isso, tinha pit stop. Então, olha como era pit stop com reabastecimento. Então, era um mundo totalmente diferente. Mas o Alonso, o torcedor talento se readapta, mas realmente a gestão de carreira dele eu gosto de dizer, o Fernando Alonso é um Carlos Reutemann com títulos. É porque ele é bom demais para não ter título, né? Ele é bom piloto demais para não conseguir destruir totalmente a carreira dele, porque ele tem talento demais, né? Não teve como. Mas realmente era para ter tido mais, com certeza. Os números dele são muito abaixo do que poderia ter sido, que a qualidade da pilotagem dele foi. Para mim, a campanha dele em 2012 foi uma das maiores da história. Né? Acho que foi um dos maiores campeonatos que algum piloto já fez na história da Fórmula 1. Individualmente. Foi mesmo. Então, assim, tinha potencial para mais.
Mesmo em 23, a gente viu ele empolgado no início da temporada com o carro e tendo ótimos desempenhos ainda, então gostaria muito de ver no ano que vem ele com um grande carro em mãos. Já não acho que já não é o Alonso de 20 anos atrás, mas gostaria de vê-lo de novo com. A gente está falando de Eye of the Tiger, né? Para quem não viu Rock 3, olha, veja aí um filmaço, minha época. É isso. Eu gostaria de ver o Alonso matador de novo, pelo menos, se não com aquela velocidade toda que ele já teve, mas brigador e com a disposição que a gente viu também em Interlagos, se não me engano, 23, né, que ele pega com o Pérez, né, no finalzinho. Enfim, um piloto que ainda ousa defender posição, ainda tem aquele algo a mais, né, e eu gostaria muito de vê-lo antes de encerrar a carreira. É um piloto que venceu Le Mans também, né, enfim, um grande piloto, né, tem chance aí de tentar pegar a tríplice coroa no futuro, mas eu gostaria de vê-lo se despedindo com um carro decente. É porque é difícil, é muito difícil ele vencer em Indianápolis, muito difícil. Mas... Indianápolis, eu acho das três, da Tríplice Coroa, a mais difícil é Indianápolis, né? Então, se ele sair, por exemplo, se ele lá em 28, ele vai estar com 46 anos. Né? Até 50 e pouca pouco dá para experiência ser em competitivo oval. ali. Mas para vencer é mais complicado. Uhum. Também acho. Muito carro também. Mas é um grande piloto, sem dúvida nenhuma, que eu gostaria de ver ainda com um bom carro em mãos para encerrar a carreira. Acho que é isso, né, João? Passa uma régua? Passando a régua, falamos de tudo da campeã da China. Eu acho que a expectativa agora, né, a gente vai ter um intervalozinho de 2 semanas de Suzuka. Suzuka é uma pista seletiva, né? Então vai ser o circuito de alto downforce, então acho que a McLaren já vai vir muito forte ainda, né? Mas vamos ver como é que o Norris e o Piastri vão se comportar. Tá 1-1 no campeonato, em vitórias, por dois. Dentro do seu da McLaren tá 1-1. Vamos ver como é que eles vão se comportar. Se vai ter algum momento que eles vão realmente brigar e como eles vão se comportar quando eles forem brigar, né? E vamos acompanhar. Se de repente se eles brigarem, vai estar lá o Verstappen, o Russell, ou de repente a Ferrari pronta para dar o bote e capitalizar qualquer vacilo do papagaio. É curioso como o Suzuka ficou uma pista pequena para a Fórmula 1, né? Atual. E os carros estão muito rápidos e vai ser curioso ver a velocidade desses carros naqueles S's ali, na primeira parte do miolo do circuito, também na Spoon. Vai ser interessante ver esses carros ali nessas curvas de média e alta velocidade. Eu não queria ser o pescoço desses pilotos, não, porque vai doer. Vão sofrer em Suzuka. É isso, né, amigo? Podemos encerrar? Vamos lá, podemos sim. Bom, para você que ficou com a gente até aqui, a gente agradece muito. Se gostou, considere deixar o like aí pra gente. Mais importante do que isso, espalhar a notícia de que agora a gente também está aqui no canal. A gente tem feito um trabalho aqui, você vê, não se importa em falar bastante tempo, em aprofundar. Não estamos seguindo aqui fórmulas. A gente está fazendo o que a gente acredita porque gosta. Então precisamos do apoio de todo mundo. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.